A paz do Senhor Jesus esteja com todo o povo de Deus. Glória a Deus, que culto maravilhoso. Amém? É com muito temor, mas também com muita alegria e muita responsabilidade que temos o privilégio de mais uma vez trazer a palavra do Senhor à sua igreja. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos pastores, e meu coração é grato a eles por tamanha confiança, viu, pastor Glaucio, pastora Elsa, pastor Toninho, tamanha confiança, porque sabemos da tamanha responsabilidade que é trazer a palavra de Deus neste lugar santo. Amém? Queridos, o Senhor tem colocado no nosso coração este tema, vencendo o desânimo. Eu gostaria de convidá-lo a abrir a Bíblia no Salmo de número 27, o último verso, vencendo o desânimo. Salmo de número 27, verso 14. Glória a Deus. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifica-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Vamos falar junto? Na tradução da igreja, espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Uma vez mais, está muito bonito. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Queridos, segundo o dicionário português, desânimo é desalento, abatimento, é falta de entusiasmo, falta de encorajamento, é esmorecimento. Eu ouso dizer a vocês que o desânimo é uma ferramenta que Satanás tem usado para derrubar muitos homens e mulheres de Deus. Tem colocado em seus ouvidos falta de vontade para enfrentar os gigantes. Quantas vezes nós estamos diante do problema, diante da dificuldade, e então nós começamos a comparar o tamanho do gigante. Várias passagens na Bíblia nós vemos esse tipo de comparação. Por exemplo, nós vemos lá em Números, no capítulo 13, quando Moisés estava ali na redondeza de Cades-Barnea, e aí ele resolve ali então escolher 12 homens da elite de Israel. Eles eram príncipes, um cabeça de cada tribo. E agora aqueles homens, eles têm um pedido, uma ordem de Moisés para que eles fossem em Canaã vistoriar a terra prometida. Mas também Moisés, ele acaba fazendo ali diante deles um desafio. Moisés fala: olha, vamos fazer o seguinte, vocês me trazem uma amostra do fruto da terra. Mas depois de 40 dias, quando aquele povo voltou para aquele lugar onde estava o povo de Israel, na redondeza de Cades-Barnea, o que aconteceu? Dentre tantos relatórios que eles trouxeram, o que mais chamou a atenção do povo, que trouxe um desânimo muito grande para aquele povo, foi que eles disseram: lá tudo é muito grande e nós somos muito pequenos. Nós também vemos em 1 Samuel, no capítulo 17,
quando o exército de Israel, comandado pelo rei Saul, estava acampado ali no Monte Elá, e eles estavam ali esperando para o embate que haveria com os filisteus, contra o exército dos filisteus. E então Jessé, pai de Davi, ele resolve dar uma ordem a Davi. Davi, vai lá no acampamento onde estão os teus 3 irmãos mais velhos e leva mantimento para eles. Davi, obediente, foi lá. E quando chegou no Monte Elá, ele viu que alguma coisa estava acontecendo. Porque um homem chamado Golias, o gigante Golias, ele estava afrontando o exército de Israel, pedindo por um homem para lutar com ele. E nenhum deles se propunha a enfrentá-lo. Todos eles estavam atemorizados, porque sabia que Golias era um homem grande e ele era experiente em guerra. Quando nós olhamos também para o livro de 1 Reis, no capítulo 19, nós vemos Elias, depois daquele embate que ele teve com os profetas de Baal. Você vai encontrar isso em 1 Reis, capítulo 18. E aí você vê ali, então, que Elias, de repente, fica sabendo que Jezabel queria matá-lo. Por quê? Porque o rei Acabe, ele resolve contar toda a história do capítulo 18 de 1 Reis para a rainha Jezabel. E ela fica furiosa, porque os homens dela haviam morrido. E ela falou assim, vou fazer o seguinte, esse rapaz vai morrer. E o que aconteceu com Elias? Ele fugiu para o deserto. E a Bíblia fala, lá no verso 3 em diante, do 1 Reis, capítulo 19, que Elias fugiu para o deserto e, de repente, ele encontrou um pé de zimbro, uma árvore que dá no deserto, e ele, então, ali começou a chorar, lamuriar, e sentou-se ali e acabou deitando e dormindo. Passado um tempo, então, o anjo do Senhor chega, acorda Elias. Ele olha, vê uma fogueirinha ali, um pão fresco, água fresca que o anjo trouxe. E aí o anjo fala para ele, come e bebe. E vamos. Mas o que Elias fez? Ele estava tão desanimado que ele comeu, bebeu e dormiu de novo. Passou um tempo, o anjo de novo volta, chama Elias, traz de novo pão fresco, água fresca, e agora dá uma ordem. Levanta, porque a caminhada é muito longa. Come, bebe, porque a caminhada é longa. Elias então comeu, bebeu da água, comeu do pão, e andou por 40 dias no deserto. Você pensa que estava tudo bem? Agora ele entrou na caverna. E agora na caverna, só ouvindo a voz de Deus, para que ele pudesse sair de lá de dentro. Queridos, é isso que acontece com a gente quando o desânimo bate dentro de nós. Quando o desânimo vem sobre nós, ele tira o nosso ânimo, tira o apetite da gente fazer algo. E a gente fica imóvel, a gente não tem mais vontade de fazer nada. Então, o desânimo mostra a nossa insignificância. Ele mostra o quão pequeno, ele nos compara com o tamanho do gigante. E nós olhamos para dentro de nós, esquecemos de olhar para quem é aquele que comanda a nossa vida. Então nós olhamos, fazemos comparação com o problema. Esquecemos que quem está no comando da nossa vida é Deus. Mas tem mais também. O desânimo, ele também coloca no nosso coração frustração com o tamanho do deserto. Os problemas são tão grandes, igreja, que o desânimo vem de uma tal forma que a gente fala assim, isso não vai acabar, não? A gente levanta pela manhã e a gente fala, mais um dia. A gente vai dormir à noite, não aconteceu nada. Nós estamos já no dia 4 de novembro e, de repente, todos aqueles planos que você fez, você olha e fala assim, não vai rolar. Não vai acontecer nada. Tudo aquilo que você sonhou,
Você começa a olhar para aquilo e falar assim, mas aquilo, eu falei que esse ano eu iria comprar uma casa própria, mas não comprei, vou continuar no aluguel. Ah, eu ia comprar um outro carro, porque esse Poisé aqui não faz mais nada. Ou então, você falou assim, esse ano eu tenho que casar. E não casam. E aí tantas coisas começam a vir, e você começa a dizer, mais um ano. E nada. E aí o desânimo começa a bater a porta do seu coração. Sabe, queridos? E isso vai trazendo diante de nós uma frustração. Muitos homens de Deus também tiveram isso. Moisés mesmo. Em Números, no capítulo 11, nós vemos que Moisés, ele estava rodeado ali de gente top. Pensa num povo da hora. Era o povo de Israel. Alguém chegou para Moisés e falou assim, Moisés, olha o que o povo está escrevendo aqui no Facebook. E aí ele começou a dizer, o povo está dizendo assim, Moisés, lá no Egito, nós comíamos peixe, tinha mamão, melão, lá tinha legumes, e agora Moisés traz a gente para o deserto para comer maná. Eles não entendiam que maná era a melhor coisa que Deus tinha para aquele povo no deserto. E aí agora, eles começam a reclamar de tudo. E sempre chegava alguém e falava assim, Moisés, olha o que postaram no Twitter de Israel. Postaram que você trouxe a gente para cá para a gente morrer no deserto. E agora, aquilo vai entrando dentro de Moisés. E aquilo vai fermentando. E aquilo começa a encher o coração de Moisés de angústia. E quando a gente vê lá em Números, no capítulo 11, nós vemos que Moisés começa a conversar. Primeiro que Deus já estava nervoso com aquele povo. No início do capítulo 11, você vê que Deus também já estava nervoso. Mas agora chega a um ponto, no versículo 14, que Moisés estoura. Moisés chega a ponto de dizer assim, olha, o negócio é o seguinte, eu não quero mais liderar esse povo. E tem mais, Senhor. Se o Senhor insistir com isso, melhor é tirar a minha vida. Olha em que situação que o povo levou Moisés a tomar decisão por causa de tanta fofoca, de tanta intriga, de tanta coisa que eles falavam mal daquilo que Moisés fazia. Mas Moisés não foi o único, vou falar de mais um, Davi. Quantas vezes Davi fugiu? Fugiu porque de Saul que queria matá-lo. Fugiu porque o seu filho, Absalão, tomou o trono e agora ele fica ouvindo conselhos de ditos homens de Deus e vai atrás do seu pai Davi para matá-lo, para acabar com o exército dele. Chega a um ponto que Davi está tão desesperado. E parece que a gente, quando olha lá para o Salmo 13, nós vemos Davi gritando, até quando, Senhor? Até quando, Senhor, esquecerás de mim? Até quando o Senhor ocultará a tua face de mim? E ele continua no verso 2, até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no meu coração, todos os dias. Sabe, queridos, quando o desânimo vem na nossa vida, a gente começa a relutar na nossa alma. Mas Davi fazia uma coisa diferente. Pelo menos quando nós olhamos neste Salmo de número 13, nós vemos que, em vez dele ficar simplesmente jogando palavras ao além, ele foi falar com o Senhor. Essa era a diferença. Ele foi falar com aquele que sabe ouvir quando nós estamos doentes. Ele foi falar com aquele que sabe ouvir
quando a gente não consegue falar, ou quando o nosso coração está amargurado, quando o nosso coração está quebrado. E foi isso que Davi foi fazer. Ele foi falar com Deus. E você acha que você vai morrer no deserto, meu irmão? Porque o deserto está muito grande? Certa vez o pastor Glaucio, transmitindo a palavra do Senhor aqui na igreja, ele disse o seguinte: você não é obrigado a morrer no deserto, mas faça do deserto um lugar de crescimento e amadurecimento. Sabe, queridos, não vamos usar o deserto como desculpa para o nosso desânimo, mas vamos usar o deserto como um lugar de concentração, para sermos treinados, para vencermos as batalhas que o Senhor tem colocado diante de nós. Terceiro lugar, obsessão em focar a atenção naquilo que falta. Muitas pessoas começam a dar maior importância àquilo que ela não tem do que naquilo que ela tem. Tem um provérbio árabe que fala de um determinado homem que trabalhava para um rei, era um serviçal do rei, e ele costumava trabalhar no pátio, limpando o palácio, sorrindo, e cantando, e assobiando, e o rei ficava olhando para aquele homem e falava assim: mas como pode? Esse camarada está o tempo todo feliz, sorrindo, cantando. E um dia o rei foi ter uma prosa com ele. Chamou o servente, aquele homem que trabalhava ali, seu funcionário, e disse para ele assim: por que você está todo o tempo aí cantando, sorrindo, sempre feliz, brincando com todo mundo? E aquele homem, na sua simplicidade, ele falou assim: sabe o que é? Eu tenho uma família, eu tenho um trabalho, com o que eu ganho do meu trabalho, eu consigo sustentar minha família. Quando eu vou embora, eu vou para minha casa com alegria, porque minha família está lá me esperando. Mas o rei ouviu isso e ele não acreditou muito nisso, não. E aí ele mandou chamar o seu conselheiro, uma pessoa que ele gostava muito, que ele tinha muita confiança. E ele chamou aquele conselheiro, e o conselheiro: pois não, majestade. E ele contou: você conhece ali o serviçal número 3, 5, conheço. Você vê como que ele trabalha o tempo todo sorrindo, brincando e não sei o quê, está sempre feliz. Sim, eu sei, majestade. Pois é, eu fui perguntar para ele hoje e ele me disse umas coisas que não dá para entender. Imagina só, ele um pobretão e é feliz desse jeito. E é um ser soberano, majestade nesse reino, dono de todo o reino, e sou triste. E aí aquele conselheiro falou assim: sabe o que é? Ele não faz parte ainda do Clube 99. O que é o Clube 99? E aí o rei pegou e falou assim: experimenta colocar um saco de moeda com 99 moedas de ouro na porta da casa dele quando ele tiver para chegar na sua casa. E aí então o rei falou assim: a ordem está dada, pede para o pessoal fazer isso. E assim foi feito. Aquele homem, quando está chegando na sua casa, vê aquele saco ali, ele foi olhar moedas de ouro. Ele ficou radiante: puxa vida, quanta moeda, quanto dinheiro. E ele chega então na cozinha, ele esparrama sobre a mesa e ele começa a contar aquelas moedas. 1, 2, 3, 10, 20, 80, 90, 95, 96, 97, 98, 99. Não pode ser, devo ter errado. E aí ele resolve então colocar de 10 em 10. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 9. Não pode ser. Eu perdi alguma moeda. E aí começa a procura pela moeda. E ele começa a procurar debaixo da mesa. Será que caiu? E aí ele chama a família. Família, está faltando uma moeda.
E começou a procurar pela casa, e revira aqui, revira ali, e vai à frente da casa, e nada. Eram apenas 99 moedas de ouro. E aí agora ele começou a dar mais importância em adquirir essa única moeda de ouro do que nas outras 99 que ele tinha. E aí aquele homem agora chega no emprego e já não trabalha mais alegre. Ele trabalha agora preocupado. Como que eu vou fazer para ganhar essa uma moeda que me falta? Porque 100 é um número redondo, é um número bacana, são 3 dígitos. Não, é um número perfeito. E agora aquele homem esquece um pouco da família, quer fazer hora extra. Agora aquele homem, mesmo não precisando, ele está mais preocupado em adquirir aquela moeda do que usufruir das 99 que ele tinha. E aí então o rei, notando isso, chamou o conselheiro. Conselheiro, pois não, majestade. Você viu como mudou o comportamento do nosso serviçal depois que deixamos aquelas moedas lá para aquele homem? E aí aquele homem, o conselheiro falou para o rei, sim, majestade, porque agora ele faz parte do clube dos 99. E aí o rei pergunta, mas que clube dos 99 é esse? E aí ele disse, o clube dos 99 é formado por pessoas, são formadas por pessoas que têm o suficiente para serem felizes, mas mesmo assim não estão satisfeitas. Elas dão sempre mais importância naquilo que falta do que usufruir daquilo que elas têm. E aí a pessoa agora fica falando pelos cantos, ela não está mais feliz. E aí, de repente, se ela não consegue aquilo que tanto ela quer, o desânimo começa a bater, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu não tenho capacidade, e aí começa só a reclamar. Sabe o que nós temos aprendido aqui na igreja? Que quando nós deixamos de celebrar as nossas conquistas, por mais simples que elas sejam, perdemos força para continuar a crescer e progredir. É isso que o desânimo faz. O desânimo, ele atinge a todos. E não é uma vez só, não. É em várias fases da nossa vida. E ele atinge a todos em várias fases da nossa vida. Queridos, muitas pessoas têm feito essa pergunta, mas como vencer o desânimo? Dentre tantos exemplos que nós encontramos na palavra de Deus, nós queremos, nesta noite, encontrar aqui na sua palavra 3 conselhos de Deus que Davi, após algumas experiências, pôde nos passar, lá no verso 14. E o primeiro conselho: espere pelo Senhor. Espere pelo Senhor. Você imagina o que está acontecendo aqui com Davi quando ele faz essa declaração, quando ele fala ou ele canta este salmo? Davi vivia fugitivo, dormindo nas cavernas, nas pedras, nas rochas. Ele vivia fugitivo. E quando você lê este salmo, você vê que ele está fazendo uma oração, um pedido a Deus por algum tipo de inimigo que estava afrontando. Veja lá o verso 1. Ele declara: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Alguma coisa está acontecendo. Porque ele está questionando a ele mesmo. E ele continua: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra,
ainda assim terei confiança. E agora, dentre tantos pedidos, o salmista faz um pedido, que é o pedido que nós todos deveríamos fazer. E ele diz assim: uma coisa peço ao Senhor, e eu buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do teu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha, agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Sabe, queridos, Davi, ele tinha uma confiança tão grande em Deus, que mesmo ele passando pelos desânimos da vida, mesmo ele passando pelo sofrimento, pelos problemas, ele sabia que na casa de Deus era o melhor lugar que ele poderia estar. Ele sabia que na presença do Senhor era a melhor forma de poder sustentar a sua fé em Jesus Cristo. Ele sabia que era na casa do Senhor, na presença de Deus, que ele poderia se entregar, porque sabia que esta força viria do Senhor. Sabe, queridos, como é difícil, não tenha dúvida, como é difícil esperar para que o plano de Deus se desenrole. Como é difícil. Parece que Deus não está nem aí. Parece que Deus não está nem aí. Às vezes a gente vê alguns irmãos passando umas dificuldades tão grandes, a gente fala assim: meu Deus, a minha é pequenininha. E às vezes, como falar para o irmão: confie no Senhor? Mas a palavra de Deus tem essa autoridade. E em Salmo 40, o salmista diz: esperei confiantemente no Senhor. Uma outra tradução diz: esperei com paciência no Senhor. E Ele me ouviu e se inclinou para mim. Ouviu o meu clamor e se inclinou para mim. Queridos, é necessário ter confiança independente daquilo que eu e você estivermos passando. Às vezes uma palavra só não possa significar nada, mas Deus falando pode significar tudo. Glória a Deus. A espera não é algo normal para nós, não é? A espera não é algo normal para nós. A maioria de nós não gostamos de esperar. Vai ter que esperar. Não, ainda mais com tanta tecnologia, não é? Se você vai no McDonald's e tem fila, você já sai correndo. Não, vamos para outro lugar. É fast food, por que eu vou pegar fila? Nós parece que estamos sendo treinados para não ter paciência para esperar. E no verso 13 do Salmo 27, o salmista diz assim: depois de tanta dificuldade, de tantas lamentações, de tantos problemas, a esperança dele era tão grande que ele diz: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra do vivente. É preciso crer, é preciso esperar no Senhor, porque Deus, Ele está no controle de tudo e de todas as coisas. Sabe, queridos, esperar no Senhor não significa que nós temos que ter uma atitude conformista e passiva. Significa aprender a depender dEle, tendo a certeza de que Deus está no controle da situação e Ele quer o melhor para nós. Deixe Deus assumir o controle da sua vida. Deixe Deus assumir o controle dos seus problemas. Entregue para o Senhor, coloque nas mãos do Senhor e espere. Nelly, mas não dá tempo para esperar, tem que ser rápido. Deus te trouxe aqui hoje, nesta noite, para renovar as suas forças, para renovar a sua esperança nele. E Ele manda dizer: espera no Senhor. Aleluia.
O segundo conselho que nós encontramos, tenha bom ânimo. Queridos, a derivação prefixal desânimo forma a negação da palavra animare, que significa dar confiança, dar alento, dar alma, dar vida, dar movimento. Uma pessoa desanimada é como estivesse sem confiança, sem alma, sem movimentos. Mas então o que é que causa o desânimo? As causas do desânimo podem ser cansaço físico e mental, estresse, enfermidades prolongadas, preguiça, falta de concentração, tristeza, e pode estar aliado a sintomas de ansiedade e depressão. O pastor Toninho, pregando sobre vencendo o gigante da depressão, ele falou que nós somos um ser trino, formado de corpo, alma e espírito. E ele falou assim, a alma é o campo da nossa emoção, e a sede da alma é a mente. Então, quando você chora, quando eu choro, quando nós sorrimos, quem está em evidência é a alma. É a nossa mente que está trabalhando. Sabe, queridos, o nosso inimigo, o diabo, ele gosta de trabalhar no roubo do ânimo. Ele gosta de jogar setas. E se você aceitá-la, agora ele está ali olhando, aceitei, ele aceitou, opa, então ele começa só a jogar flechas. E o nosso inimigo, ele gosta disso, porque fazendo isso, ele acaba por tirar o ânimo, a nossa esperança, a nossa vontade de ir e de vir, de estar na casa do Senhor, de trabalhar, de cuidar da família, de crescer, de progredir. Então, qual é a receita para vencer o desânimo? Dentre tantas receitas que nós podemos encontrar na Bíblia, nós separamos 3. Uma dose de bom ânimo. João 16:33, estas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Uma dose de esperança, Salmo 42:5, por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação que há na sua presença. Uma dose de confiança, Salmo 125, verso 1, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firmes para sempre. Glória a Deus! Pastor Toninho disse na quarta-feira, que se a gente não reagir diante do desânimo, ou diante da melancolia, a gente pode até começar a se acostumar com ela, e até gostar, e até conviver com esse estilo de vida. Por isso, queridos do Senhor, o desânimo pode até te pegar, mas não deixe ele se instalar, fazer morada dentro de você. Amém? Terceiro conselho, fortifique o seu coração. Precisamos nos fortalecer, queridos. Precisamos. Mas a nossa força, ela não vem como as pessoas dizem por aí, do cosmos. Não. A nossa força não vem do sol, não vem do além. Não. A nossa força tampouco vem de nós mesmos. A nossa força vem do Senhor. A nossa força vem do Senhor. Eu gostaria de convidar a igreja para abrir em Efésios, no capítulo 6. Efésios, no capítulo 6. Amém? Quanto ao mais, sedes fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Então, nós temos que ser fortalecidos no
Senhor, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Porquanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Parece que, às vezes também, depois de uma guerra, a gente fica que nem o soldado, né? Às vezes a gente cansado, desanimado, né? E quando a gente olha para a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nós vemos Davi tomando da armadura de Saul para ir lutar contra Golias, mas ele mal podia se mover com aquela armadura. Por quê? Aquela armadura não era própria para ele. Mas, queridos, quando nós olhamos aqui para Efésios, no capítulo 6, nós vemos que a armadura de Deus, ela tem serventia para todos que queiram. Ela vai servir para todos aqueles que buscarem. A armadura de Deus, ela é própria para nós. Mas por que eu vou precisar da armadura de Deus? Está aqui, olha lá, para nos revestirmos da cilada do diabo e para que possamos resistir os dias maus e permanecer inabalável. Está aqui, está na palavra de Deus. Às vezes, diante da adversidade que se levantam dia após dia, nos sentimos pequenos, nos sentimos incapazes, atemorizados. Mas Paulo, ele fala assim, ó, por isso não desanimados. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Pastor Glaucio, na última mensagem que nos trouxe, ele disse que de tempos em tempos, Deus prova seus filhos. Por quê? Porque a aprovação vem para nos construir, nos forjar, nos habilitar, nos dar robustez espiritual e emocional. Apesar da aprovação não ser gostosa, mas ela é necessária como um remédio para a nossa recuperação. Sabe, queridos, algumas pessoas correm de Deus, mas não corra de Deus, corra para Deus. Mas a luta está grande, o deserto está grande. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Queridos, maior é o que está conosco do que aquele que está lá fora. Quero concluir nesta noite dizendo para a igreja do Senhor: quando você estiver passando por lutas, dificuldades e desanimado, lembre-se desses 3 conselhos de Davi para vencer o desânimo. Espere pelo Senhor, tenha bom ânimo, fortifique seu coração. Não permita que o diabo use esta arma do desânimo para te derrubar. Jesus, ele deu a maior prova de ânimo quando ele abriu seus 2 braços na cruz do Calvário, para nos dar salvação, para nos dar libertação, para nos dar força. Sabe, queridos, quando ele abriu esses 2 braços, nós que outroramos não tínhamos liberdade, hoje somos livres. Hoje temos acesso direto ao Pai. Hoje podemos falar com Ele. E é interessante que eu quero finalizar esta mensagem voltando no verso 14, e a palavra de Deus diz assim, ó, espera pelo Senhor. 1, tende bom ânimo. 2, fortifique-se o teu coração. 3, mas o salmista Davi, ele enfatiza uma coisa a mais. Espera, pois, pelo Senhor. Espera, igreja. Coloque Deus no controle de tudo na sua vida, e seja abençoado
em nome de Jesus. Amém.